Angústia materna. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemo-los em grande parte às mães abnegadas e justas, mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemo-las na mesma proporção às mães indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura, destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra, em veneno do egoísmo que gera monstros. Aqui fala a pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso da imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietá-los com a minha dor. Moça ainda, me casei com Claudino, um homem digno e trabalhador, que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações, entrelaçados no mesmo sonho. E por essa razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido chorava em nossos braços. Demos o nome de Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo tomou conta do meu espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se dentro de casa aos caprichos que bem entendesse. Em vão, Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram contrários dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesma questionando com os professores para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de escola em escola, porque instrutores e serventes temiam a minha agressividade, sempre disposta a ferir. Em razão disso, adolescente, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecia o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe tarefa digna. Mas no fim do 3º dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, se queixando do chefe, e eu, em minha imprudência, aceitei as suas lamentações e exigi que Claudino dobrasse a sua mesada, retirando-o do emprego em que, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver o quanto era impróprio semelhante procedimento. No entanto, amava-me demais para contrariar os meus caprichos, e em pouco tempo, nosso filho entregou-se a deploráveis perdições. Aquele a quem idealizaram um futuro de rei chegava ao lar tarde da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiam tarde demais. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro entregou-se à bebida, à jogatina, comprometendo-se num estelionato de grandes proporções em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, infeliz e envergonhado, adoeceu sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de sofrimento silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para pagar os grandes débitos. Me recolhi com Pedro numa casa modesta. Entretanto, embora arrumasse um emprego aos 50 anos para atender às suas necessidades,
comecei a sofrer das mãos de meu filho alcoólatra dilacerações e espancamentos. Certa noite não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando sangue. Internada num hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que havia se transformado em meu impiedoso carrasco. Fugi assim do convívio com ele. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre, e juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho, agora, entre a saudade e a oração, entregando-o à proteção da Virgem Santíssima. Terminada a tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com um desleixo delituoso. Juntei algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as nossas migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que acariciava com minhas mãos desbotada a fotografia. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem rondava minha cama humilde. Era madrugada. Um desconhecido vasculhava gavetas procurando algo que lhe interessasse. Não hesitei. Saquei a arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Meus braços enfraqueceram. Quis gritar, mas não pude. A comoção incontrolável parecia me estrangular a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me viu armada e gritou, sem me reconhecer de imediato: "Não me mate, megera! Não me mate!" Avançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e, arrancando o revólver que eu segurava nas mãos desfalecidas, me sufocou com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado e que me asfixiavam agora como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Observei o salto rápido sobre o interruptor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura da mulher que ainda ama, apesar de me sentir em suprema derrota, e notei que Pedro se inclinou instintivamente para minha mão esquerda rígida, segurando a fotografia. Horrorizado, exclamou: "Mãe, minha mãe, é você?" Para falar com franqueza, daria tudo para voltar ao equilíbrio orgânico, acariciar de novo os cabelos e dizer: "Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo, fique comigo." Entretanto, minha língua jazia inanimada e minhas mãos estavam inertes. Lágrimas ardentes gotejavam dos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: "Mamãe, mamãe, minha mãe!" Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstituir minhas forças para empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora, busco meu filho para rogarmos juntos a bênção da reencarnação, em que eu possa arrancar pela raiz a era maldita do sentimento de orgulho e do egoísmo, da viciação e da crueldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser lapidado. Lembrem-se de que o próprio Deus, conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, o fez nascer numa estribaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse imerecidamente sacrificado aos tormentos da cruz. Sebastiana Pires. Essa psicografia continua sendo um alerta a todas as mães e pais, até mesmo nos dias de hoje. Dias que ainda vemos mães fazerem escândalos dentro do ambiente escolar, acreditando que seus filhos nunca cometem erros,
ao invés de ajudarem os professores e coordenadores no processo de educação. Pais passando as mãos nas cabeças de seus filhos sem querer ter o trabalho de educar, temendo contrariar os filhos, acreditando que agindo assim estão dando amor e carinho. Amar é educar, amar é orientar, amar é mostrar o caminho correto e saber dizer não quando percebe que seu filho está indo para uma estrada que pode ser prejudicial a ele e a outras pessoas. Vemos crianças sendo educadas por babás, adolescentes entregues ao celular e aos jogos de computador porque os pais não têm tempo para eles, pois estão ocupados demais para se preocupar. Vemos a quantidade de suicídios de adolescentes por depressão, adolescentes cometendo crimes por não terem tido limites ou por terem tido limites em excesso, sem explicação, sem orientação. A missão de ser mãe, de ser pai, é uma das maiores que existe, pois um espírito é entregue à nossa responsabilidade para que possamos conduzi-lo ao aperfeiçoamento espiritual. Precisamos educar com limites, com bons valores. Precisamos ajudar a formar seres humanos de bem. Para isso, desde pequeno, é necessário a evangelização. É necessário ensinar a distinguir o certo e o errado, o bem e o mal, o necessário e o supérfluo, o que fica e o que vai quando voltamos à pátria espiritual. Mães, pais, vamos evangelizar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Vamos cumprir a nossa parte enquanto ainda temos tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ajude a espalhar a doutrina espírita, participa dessa corrente do bem.